Boa noite, bem-vindos ao Salto Quântico. O meu nome é Raide Castro e estou aqui todas as terças para falar de assuntos relevantes e extraordinários. Bom, hoje nós vamos falar de um assunto muito especial. Essa semana, a corrida espacial, a chegada do homem à Lua, completou 50 anos. Vocês devem ter visto o noticiário, e isso é um fato muito relevante para a história da humanidade. É claro que tem gente que não acredita. Hoje tem de tudo. Tem gente que duvida que o homem foi à Lua, tem gente que diz que a Terra é chata. E, assim, opiniões são opiniões. Eu acho que a pessoa tem que fundamentar suas opiniões em fatos, em provas sociais, em provas documentais. E não vou discutir isso, né? Se o homem foi à Lua ou não, eu acredito. Bom, eu acho que essa data é muito especial e a gente tem que... Parece que está sem som, hein? Não está ligado. Aqui o micro. Está ligado? Que baixou. Então tá bom, vamos continuar. Bom, então eu escolhi como tema, em homenagem a esse fato, a lunatização da sociedade virtual. Bom, nós vamos falar do novo mundo que a gente está vivendo, né? Porque ali, quando o homem foi à Lua, já começou assim um processo de evolução tecnológica que levou a um desenvolvimento muito grande. E foi tão grande que ocorreu mudanças de paradigmas, mudanças de estilo de vida, mudança de pensamento, mudança de hábitos e mudança, inclusive, espacial. Nós vamos falar muito nessa palavra espaço, porque nós estamos falando de corrida espacial, mas vamos falar de espaço assim de um jeito bem diferente, bem abrangente mesmo. Então, eu quero começar com Dante, porque como não dá para a gente falar muito, só temos 1 hora de conversa, então eu vou pegar de Dante até aqui, para vocês verem como o nosso mundo, o nosso conceito de universo e de espaço mudou. Eu diria que vocês vão perceber aí, vou falar uma frase aqui e depois vocês vão comprovar, o seguinte: que o espaço é que determina quem nós somos. Não é a genética, é o espaço que a gente... Não é o ambiente também. Espaço aqui vai além de ambiente, conforme vocês vão ver. Então, vamos voltar aqui para Dante. Dante foi um ser genial, né? Ele se envolveu num estudo profundo, filosófico, científico e metafísico para mapear o universo do tempo dele. E esse mapeamento se deu, assim, a gente pode ver, pela Divina Comédia. Então, a Divina Comédia ela é uma saga espacial. Como que se dá isso? Ele elegeu 3 domínios espaciais lá na Divina Comédia. Primeiro é o domínio celeste, que eu chamo domínio da alma, é onde está todas as coisas transcendentes, os anjos, que fala da criação, que fala de Deus, que fala da sabedoria, que fala de todas essas coisas que foi depois muito estudada, depois e antes também, pelas religiões, né? Depois ele fala, esse espaço celeste, ele é conhecido como o espaço da alma, o espaço superior, do eu que quer estar em harmonia, a busca da perfeição, a busca da conexão. Depois tem o espaço terrestre, que é o espaço dos elementos, da natureza,
dos animais, das aves, das energias naturais, colocando aí a atuação da alquimia, do fogo, da água, da terra, do ar e outras coisas. Quem estuda alquimia sabe aí do que eu estou falando. E tem também um domínio inferior, que está ligado ao corpo físico, que era considerado naquele tempo um domínio inferior, cheio de paixões, cheio de defeitos, inveja, raiva, todos aqueles sentimentos que constituem os 7 pecados capitais estão lá. Então, o domínio interior, ele é o que Dante chamava de o purgatório e mais os acessórios que estão, o inferno está logo abaixo do purgatório. Mas quem estava no purgatório estava se purificando e podia se resgatar. Para ele resgatar, ele tinha que subir os degraus, né, são 7, até chegar no ponto terrestre, né? E quem não queria evoluir poderia também descer até o inferno, que é, tipo assim, talvez a perdição final. Então, Dante, ele mapeou o espaço assim, e esse espaço ele era teológico, referia-se ao espaço físico, espaço científico, porque isso aqui era como o universo era entendido naquele tempo. Então, o universo era entendido, o homem, o ser humano era entendido como sendo triádico, né? Tendo corpo, alma e espírito. Então, era um ser triádico. E isso era passado e aceito por toda aquela elite filosófica, teológica, científica da Idade Média. E na Idade Média era muito importante a existência da alma. As pessoas se martirizavam para desenvolver virtudes. Esse espaço ele era muito valorizado, o espaço da transcendência, né? Mas por que falei lunatização? Porque a Lua, né, ela está ligada a vários domínios aqui na nossa vivência terrestre, né? Ela está ligada à ciência porque ela é o nosso satélite, né? Ela está ligada à natureza porque ela influencia o movimento da água, as marés. Então, ela está ligada na parte científica como um satélite que interfere muito, e até alguns físicos dizem que se a Lua não existisse, não tivéssemos Lua, talvez também o planeta não tivesse vida, dada a influência que ela exerce sobre os seres vivos, plantas, animais, seres humanos, a água que está aí, ela interfere em tudo. No espaço psicológico, na psique, ela tem influências de perturbar. Tem fases, né? Tem a fase nova, cheia, minguante e outra, não sei qual é. Mas essas fases são todas influenciáveis. Elas influenciam até o corte de cabelo, o ciclo menstrual das mulheres, as lavouras, o crescimento de plantas. Então, ela é muito vasta na sua influência. É filosófica, metafísica, científica e natural, né? Então, quando eu coloquei assim, lunatização, quero me referir à perturbação no sentido filosófico, né? Que é uma tensão que é exercida, que o novo paradigma que a gente está vivendo exerce sobre a vida dos seres humanos nos dias atuais, que é exercido pela internet, pela ciência, pela nova visão de mundo que está aí e que eu vou compartilhar com vocês, né? Então, lunatização quer dizer tornar ilógico, sem lógica, sem entendermos
porque determinadas coisas acontecem. Lunático também era um termo usado para determinar pessoas perturbadas, né? Pessoas loucas. É um lunático. Mas aqui, no sentido, significa uma perturbação, uma incompreensão, uma falta de lógica, né? Sobre as pessoas que estão convivendo e que estão inseridas na sociedade virtual. Bom, hoje os espaços estão muito diferentes, né? Nós temos outros tipos de espaço. Nós não temos assim um espaço celestial, espiritual. Hoje, esse espaço ele é negado. Eu não estou dizendo o que está certo aqui, o que está errado. Esse espaço celestial, metafísico, espiritual, ele é negado, mas ele foi substituído por outros espaços. Tipo, nós temos o espaço físico, que é o mundo que a gente vive. O espaço físico, ele é descrito hoje como espaço infinito, de infinitas possibilidades. Não é permitido falar de outros espaços, é permitido falar de dimensões. O espaço, ele é aceito que ele tem outras dimensões. O espaço físico tem outras dimensões, mas não há nenhuma alegação de outro espaço que não seja o espaço físico, o espaço-tempo, né? Então, temos o espaço relativístico, que foi defendido por Einstein, que é o espaço sideral, né? Onde acontecem os grandes e megas eventos que a astronomia descreve, que é uma área da ciência, né? Que é muito gostoso, é as galáxias, os buracos negros, é a explosão, é a criação de planetas. Isso tudo são os meteoros, tudo isso é relativizado. Tem que ler Einstein para entender. A teoria da relatividade ela é uma teoria complexa, tanto que ele escreveu 10 equações para explicar a teoria geral da relatividade. Então, não dá para explicar assim, mastigar para vocês entenderem, mas é chamado de... O espaço onde isso acontece é chamado de espaço relativístico, né? É uma modalidade do espaço dentro do espaço físico. Temos também o hiperespaço. O hiperespaço ele surge da construção de várias teorias em que eles falam que o espaço tem várias dimensões. Nós conhecemos 3 dimensões, que é altura, largura e comprimento, né? E isso dá um mundo tridimensional, assim. Eu vejo paredes altas, eu vejo caixas, eu vejo isso aqui saindo daqui. Isso é uma coisa tridimensional. É a forma. A forma, ela é tridimensional. Mas todo mundo sabe que a 4ª dimensão foi atribuída ao tempo, né? O tempo, que é movimento, que foi colocado na forma, ele é a 4ª dimensão. E, depois, alguns físicos pesquisando o universo, porque o universo ele é muito incompreensível, ele tem leis que não dá para entender, então, alguns disseram assim, só dá para entender o universo se ele tiver mais de 10 dimensões. Aí dá para entender, porque eu não entendo por que essa lei está separada dessa, e essa daquela, e aquela outra tal. Eles esperavam que o universo fosse como um quadro renascentista, aqueles quadros de Michelangelo, por exemplo, tipo aquele Escola de Atenas, que você tem um ponto de perspectiva e daquele ponto você vê tudo que está na tela, né? Você enxerga
todo aquele contexto, todo aquele domínio. Então, o universo devia ter um ponto de partida, e, a partir dali, teriam linhas que levavam à compreensão totalitária do universo. É tanto que eles falam assim, o universo devia ser descrito numa camiseta. Assim, o universo é isso, uma equação só poderia descrever tudo, mas, infelizmente, não é assim, e ninguém conseguiu descobrir essa equação que unifica tudo e descreve. O universo é isso, o universo não é isso. Há várias leis que não combinam com outra, e não vou explicar isso aqui agora, vocês podem pegar isso em livros sobre como o universo funciona. Mas só estou dizendo que é estranho, é muito estranho. Então, o hiperespaço, ele é um espaço de dimensões. Então, foi levantado que seria necessário, para entender, outras dimensões, e algumas teorias falam assim, a teoria Kaluza-Klein, por exemplo, fala que o mínimo de 11 dimensões. Sem 11 dimensões, não vamos entender o universo. Agora, veja bem, nós mal entendemos quatro dimensões, colocando o tempo como uma coisa que a gente consegue imaginar. Mal entendemos 4 dimensões, como é que a gente vai abarcar 11 dimensões? Então, fica assim esse mistério, né? Essa coisa incompreensível e tal, e é isso aí. Mas, quando se fala de dimensões extras, está se falando de hiperespaço. Então, vou dar um exemplo aqui. Quem quiser entender melhor, aquela série Jornada nas Estrelas, né? Tem uma nave chamada Enterprise, em que ela anda pelo universo, e ela anda para todo lado, e ela não chega nunca a lugar nenhum, e nunca vai chegar, porque ela navega no hiperespaço. Então, ela entra em buraco de minhoca, em dobra do tempo, todos aqueles conceitos da física astronômica, né? Essa nave, ela explora esses conceitos, e ela nunca chega a lugar nenhum. Ela está sempre, e já tem lá 300 episódios, e cada episódio é novo e cheio de coisas, né? Coisas assim, muito estranhas, né? Então, é uma maneira de entender o que é o hiperespaço. São dimensões infinitas, é o infinito, né? E, saindo do hiperespaço, ainda há outra dimensão, que é essa que é pirante, essa é lunática mesmo. É o cyberespaço. O cyber, isso aqui que é cyber, é tecnologia, é máquina, é o espaço que as máquinas nos permitem acessar, que foi o computador que trouxe a internet, nossos celulares, nossos androides, que nos permitem assim velejar e navegar por espaços. Agora vocês estão entendendo o que é espaços, né? Por espaços infinitos. Então, hoje, o nosso entendimento de espaço tomou uma vastidão assim enlouquecedora, né? Então, nós temos, por exemplo, espaço molecular. Isso é linguagem, tá? Espaço molecular, espaço evolutivo, espaço de dados, espaço de manobra, espaço pessoal, espaço monetário, espaço interior. A tudo isso foi atribuído esse conceito de espaço, que isso é um subproduto da física quântica, né? Depois de todas as novidades que a física trouxe, ela transformou completamente a nossa noção de espaço, né? Espaço mágico, tem um espaço mágico também, sabe? O círculo, quem
mexe com magia, sabe o que eu estou falando? O espaço mágico, que é nada mais do que uma linha fazendo um círculo, onde o mago entra ali dentro e ele está separado do que está fora. O que está dentro se separa do que está fora. Então, mudou muito a noção espacial. E nós vamos entrar agora aqui no espaço virtual. Bom, vou ver aqui que eu fiz umas notinhas aqui. Não há mais, hoje, não há mais o que se pode chamar de espaço da alma. Como eu falei, só há um espaço físico no qual se proliferou em várias dimensões, né? Hiperespaço, espaço relativístico, cyberespaço, espaço-tempo, e tem mais outros, porque não dá para falar disso tudo numa hora. Aqui é apenas um toque. Quem gostar do assunto, corra e vai ler mais, que você vai se apaixonar. Um filme que fala muito, que nos passa a respeito desses conceitos, é o filme Interestelar, né? Onde a nave faz grandes viagens para alcançar planetas onde possa desenvolver vida. E, nessa viagem, eles pegam um buraco de minhoca, pegam um monte de atalhos, pegam dobras do tempo, pegam outras coisas. E aí dá para entender um pouco. Tudo que está lá, gente, foi tirado da física, das noções da física, né? Não estou nem falando da física quântica, não, da física clássica mesmo, tá? Não é física quântica, é física clássica, aquele filme que fala do buraco negro e tal. Isso já, muito antes da física quântica, Claudio já estava se falando disso. E então, aquele filme, ele retrata muito bem isso que eu estou tratando aqui, essa noção de espaço, né? Então, esse espaço da alma, esse espaço metafísico, sabe, ele foi assim retirado. A ciência retirou ele, disse que não existe nada disso. Tudo que existe é essa realidade. Não existe realidade oculta. Isso não, a física fala. Não existe o que se chama de realidade oculta. Só existe a realidade que você vê. A realidade que você vê e você percebe é a que existe. E não a outra. E não a outra. Bom, mas o espaço físico, ele foi ampliado em múltiplos níveis, né? E o que acontece? Os seres do espaço, nós somos seres do espaço, nós vivemos no espaço físico do planeta Terra. Então, os seres do espaço físico, eles desenvolveram poderes estranhos. Desenvolveram poder onisciente, que é assim, eu agora posso estar em qualquer lugar que eu quiser. Por exemplo, você que está aí me vendo, eu estou aí com você. Você está me ouvindo, você está me escutando, espero que esteja gostando. E, tipo assim, eu não preciso me mexer, eu só tenho que me mover da minha casa até aqui, né? Só preciso desta mobilidade e, com certeza, neste momento, eu estou em vários lugares ao mesmo tempo. Isso é muito maluco. Então, eu sou onipresente, eu estou em vários lugares, né? Você também é, quando você faz seu vídeo, quando você viaja e filma e manda para a sua rede. Você também é onipresente. Você é onisciente quando você não precisa mais ler livros, sabe? Você escuta um vídeo, você sabe de tudo. Tudo o que queremos saber hoje é só entrar no Google. Quer saber? Entra no Google. Então, nós sabemos tudo, nós temos poderes de acessar tudo. Agora, você volta, por exemplo, lá no tempo de Dante, tá? Volta lá e se coloca no corpo de uma pessoa comum. E vai ver como era a vida dessa pessoa. Bom, primeiro, essa pessoa provavelmente, com toda certeza, ela era analfabeta. Ela não sabia ler, não sabia escrever,
ela não tinha como estudar. Tá? Mas essa pessoa, ela é do tempo em que a realidade tinha 3 níveis. O nível físico do corpo, o nível da alma e o nível do espírito. E como era que ela acessava isso? Como era que ela sentia isso? Que ela conectava? Através da imagem, né? Por isso, na Idade Média, a igreja proporcionou a muitos pintores o emprego de pintar imagens, porque não ensinava as pessoas a ler, ensinava as pessoas a ver. Então, mostrava ali os grandes ícones da Bíblia, os profetas, as histórias eram pintadas. As histórias não eram escritas, eram pintadas. Porque a Bíblia ela era até, digamos assim, manipulada secretamente, ela não era divulgada, foi Lutero que comprou essa briga, né? Ela era mantida assim com os padres, né? De uma forma que não tivesse acesso às massas, e as massas podiam ver imagens, e através das imagens, então elas aprendiam. Então elas viam os santos, viam as torturas, via São Sebastião cheio de flechas, assim. Toda a história cristã, metafísica, filosófica, foi pintada. Interessante isso, né? Para que pudesse ser divulgada e as pessoas tivessem acesso a essa informação. Mas o tempo passou e, como eu estou falando aqui, isso mudou. Mudou muito. Então, hoje, a gente pode ir a toda parte, a gente pode ver tudo e acessar tudo, porque tudo que a gente quer ver está num banco de dados. Não está em pintura, não está mais em livro. Tudo que a gente quer saber, pode saber, precisa saber, está num banco de dados, né? Então, por que que... Então, nós vivemos assim, a sociedade virtual, ela virou assim um espaço, né? Porque é um espaço, né? Um espaço virtual. Ela virou um espaço voltado assim para o eu. Ela é a arena do eu, porque o eu, ele tem acesso agora. Se você quiser, você acessa tudo. Se você quiser, você tem que querer, né? Só se você ter suas ferramentas, você entender um pouco de informática e tal, que você vai não só acessar, mas você também pode construir ferramentas. Você pode construir aplicativos de acesso. Você constrói um aplicativo e você começa a acessar. É isso que a gente vive hoje. É tanto aplicativo, ainda tem os que a gente não quer, porque não cabe, né, no nosso HD, né? Então, a gente acessa transporte, a gente acessa a nossa conta, a gente acessa arte, a gente acessa terapias, a gente acessa curso. Hoje você pode estudar em casa. Isso nunca foi possível. A gente acessa coisas também não muito boas, como cria vícios, né? Pode acessar nudismo, sexo, drogas, pode acessar negócios escusos, pode fazer negócios criminosos na internet, pode acessar outros seres que querem seguir o caminho do mal. Está tudo lá. Você escolhe. Lá não está só o que é bom, lá está tudo. E a gente não pode dizer que é ruim ou é bom. Lá tem tudo. Igual aqui fora, durante toda a história passada do espaço, estava tudo. Aqui fora, no espaço físico, tinha as pessoas boas, tinha os bandidos, tinha as pessoas maléficas, tinha os loucos, tinha os magos negros, tinha as pessoas bacanas, tinha os professores, tinha os mestres, tinha tudo. Agora, também, no espaço virtual, ele é uma cópia do espaço físico. Tem tudo nele. Você acessa tudo. E
as vidas das pessoas tornaram mais fácil de, digamos assim, digamos que eu tenho sonhos. Eu tenho sonhos que, na vida real, eu precisaria de certas condições para ser o que eu quero ser, né? Eu poderia querer cantar, querer pintar, querer fazer coisas. Mas, se eu for para o espaço virtual, eu já posso mudar, eu posso me recriar, eu posso me reinventar e ser um alter ego, ser outra pessoa, ser um personagem. Eu posso mudar de nome, posso me dar outro nome, ou eu posso nem dar nome, eu posso apenas transitar e ser, outra pessoa. Vocês veem isso todo dia aí no YouTube. Tem pessoas lá no YouTube que você não sabe o nome, que ele pegou e botou lá um meme lá, tipo assim, horas fatais, sei lá. E aí ele resolve mostrar pessoas morrendo, atropeladas. Não tem nome dele, não precisa botar o nome. Mas ele criou lá um personagem. Ele criou uma história lá, ele criou um espaço onde você pode ver o que ele quer mostrar, né? E também tem espaço de cura, as pessoas têm espaço de magia, tem magos no YouTube ensinando você a, como diz, trazer seu amor de volta. Traga seu amor de volta em 24 horas. Tem cabalistas, tem gurus, tem políticos, tem tudo. Tudo. Está tudo lá. É tanta coisa que eu fico me perguntando como é que cabe, qual o tamanho desse espaço que cabe tudo. Está tudo lá. É impressionante, né? Então, as pessoas levam vidas paralelas lá. Uns levam vidas que sonharam, né? Tipo, poxa, eu queria ser uma palestrante, né? Então, assim, como é difícil você juntar 100 pessoas, 1000 pessoas, você tem que alugar espaço, você tem que ter estrutura, microfone, você tem que... Então, a pessoa abre uma janela no YouTube, chama-se janela, o Windows é janela, né? E ali ela cria um espaço e ali ela vai atingir mais gente do que se fosse físico. Então, assim, a realidade virtual, ela é mais real do que a realidade aqui. Isso é impressionante, isso é estarrecedor, né? O cyberespaço, ele é mais emocionante, ele é mais impactante, ele é mais poderoso do que o espaço do lado de cá. E como é que a gente vai lidar com isso? Como você quiser. Está disponível. Está disponível. Mas também eu quero falar aqui que é um espaço perigoso, assim. Tudo tem dois lados, né? É maravilhoso, tem gente que desponta lá, que dispara numa coisa que fez, que viraliza, que fica famoso, que ganha dinheiro. Mas tem a contrapartida. E eu fiquei sabendo de uma história triste que aconteceu semana passada, de uma moça, acho que muita gente viu essa história, de uma moça que era, como é que chama? YouTube, não é YouTube agora, chama influencer. Ela era influencer, né? Ela falava de um assunto lá, e ela conheceu um rapaz, e ficaram noivos, e no dia do casamento ele não foi ao casamento. E algumas horas antes, ele terminou com ela. E pagou o celular e pronto. E ela foi ao casamento sozinha, porque tinha uma multidão lá esperando. Ela foi. E ela foi impressionante. Ela entrou cantando, chorando, tal. E os seguidores dela, as pessoas que viram, isso viralizou, isso foi uma coisa inédita, né? Uma coisa nova, ninguém nunca fez isso. A audiência dela subiu muito e alguns críticos de plantão, né, pessoas que não aceitam nada diferente, começaram a dizer que foi golpe, que ela estava querendo se promover, não sei o quê.
Mas a moça estava muito triste, porque ela era deprimida, e no dia seguinte ela se suicidou. Então, isso são os perigos de você mergulhar na realidade virtual e começar a construir suas vidas, suas crenças, seu sonho, amarrar seus sonhos, né? Nessas teias, né, virtuais, e passar a acreditar que aquela é a única realidade que existe. Eu fiquei com pena dessa moça, né? E vira e mexe, você vê suicídios, né, de pessoas que se amarraram nessa realidade e não conseguiram mais sair de jeito nenhum. E quando você se emaranha, às vezes não acha saída, não acha mais saída, e o fim é a morte, né? Então, o que acontece? No ciberespaço não existe lugar certo, não existe lugar, sabe? É como se você fosse a Enterprise e ficasse vagando por esse universo. Ele não tem começo, não tem fim, não tem lugar, não tem mapa, não tem nada. Ele é infinito. Ele é infinito. E nessa infinitude reside o perigo, né? Então, por causa da internet, da ciência, da física quântica, da tecnologia, aquele espaço tridimensional, ele se transformou em espaço físico dimensional e foi adotada assim uma visão de mundo de fisicalidade. Tudo é físico. Ou existe ou não existe. Pode ser provado? Pode provar? Pode. Então existe. Não pode provar, então não existe. O que existe tem que estar no universo físico. Mas, o que acontece? Diante dessas perturbações que o espaço virtual, que a sociedade virtual criou, porque a sociedade virtual começou a criar coisas, começou a criar aventuras nesse espaço, começou a criar coisas que não tem nada a ver com coisas físicas. Não tem nada a ver com fisicalidade. Então, as pessoas partiram em busca de realidades que não são espirituais, nem metafísicas, nem físicas. São realidades que têm a ver com a busca do eu, sabe? Com uma arena do eu, com a imaginação, com o cérebro criativo. E aí, o que aconteceu? A fisicalidade, ela não é mais suficiente. Ela não satisfaz mais a pessoa que vive neste momento, a pessoa que tomou conhecimento de todas essas realidades virtuais, de toda essa tecnologia. Fisicalidade já não atende mais. E a gente está agora de volta, de novo, àqueles problemas, não problema, aqueles desafios, né? De que, se eu não sou um corpo, se eu sou mais que um corpo, se a minha mente é mais que um corpo, minha mente é o quê? Há jogos que foram levantados de realidade virtual em que o jogador ele interfere na realidade que está acontecendo lá no jogo. Ele escolhe, ele pode escolher, ele morre, mas ele ressuscita, ele pode determinar quem vai ganhar o jogo. Por exemplo, o meu filho, eu cheguei um dia, ele estava jogando basquete, aí eu falei, nossa, aquele personagem parece contigo. Ele falou, não, sou eu que estou jogando, eu estou lá jogando. E ele estava lá e ele jogava lá na tela. Então, assim, e há outros jogos, né, em que pega a pessoa humana e coloca lá no mundo virtual. E a pessoa, quando é machucado, perde, morre, ela participa daquele sentimento de perda, de tragédia, de frustração, de uma forma muito real. É impressionante. Então, está criado um outro mundo paralelo, um mundo virtual, onde as pessoas vão lá e vivem cá. Elas vivem lá e vivem aqui.
E o que aconteceu é que a fisicalidade não é mais suficiente. Teve que admitir a existência de outra coisa, de um mistério que ninguém sabe o que é, né? É um mistério que é o domínio da alma, talvez, é o cyber-eu, é o espaço mágico, é magia de novo voltando, magia, é a cura virtual voltando, é a física quântica dizendo que você pode tudo. Isso surgiu. Eu não estou dizendo que isso é ciência, porque se você perguntar para um físico, ele diz, não, isso é física quântica, não é isso não. Mas isso surgiu. E hoje você pode ver, proliferam as terapias quânticas, mas elas estão proliferando de um jeito, as terapias quânticas, como se fosse assim, brotando assim. Você pode enumerar assim 20, 30 terapias quânticas com curas assim na velocidade da luz. E a pessoa faz questão de dizer, isso daqui não é espiritualidade, isso aqui é ciência. E você vê pessoas respirando, dizendo, não estou mais sentindo dor, eu estou legal, você vê depoimentos. Então, nós estamos vivendo isso, esse momento. E se formos comparar com a Idade Média, com aquele tempo que as pessoas se martirizavam, se torturavam para ter acesso a uma realidade superior, hoje também está acontecendo, né? Você, por exemplo, pode ver na TV aqueles programas de prova de tudo, de desafios terríveis, em que as pessoas têm que se martirizar, se sacrificar, passar fome, passar frio, ficar pelado, para alcançar um estado de ser superior, que foi muito buscado na Idade Média, pelos monges, pelos peregrinos. Os peregrinos andavam até os pés ficar sangrando, para ir até a cidade de Jerusalém, para ser abençoado, para, sabe, acessar um nível espiritual, né? As pessoas faziam o jejum e tal. A mesma coisa está acontecendo hoje, só que em outro espaço. O espaço físico, ele permite que você faça coisas infinitas, faça coisas incompreensíveis, faça coisas mágicas, que você domine monstros, domine demônios, que você exerça autoridade, mas você tem que se preparar para isso. Por isso, o apelo, um grande apelo que tem aí para você cresça, sabe? Você pode tudo, você é poderoso, basta você querer e tal. Então, está o apelo aí, chamando as pessoas para essa nova condição de ser. Mas eu vou repetir. É perigoso de você achar que é fácil, que eu posso tudo. Chega lá, você pode se frustrar muito. E se você não souber lidar com a sua frustração, você vai cair em depressão, que é considerada agora a doença do século. E assim, todo dia a gente vê dramas depressivos de pessoas que não conseguiram realizar o mínimo que queriam na vida, que se frustraram tal, e estão aí vítimas, sabe, da depressão. Então, o negócio é tão sério que a gente está vivendo promessas de imortalidade. Assim. O ser humano não nasceu para morrer. A célula só morre porque aí vem um discurso, né? Na medicina, também no marketing para vender produtos. Então, são muitas promessas dizendo que a gente não nasceu para morrer, que já nos próximos 20 anos já foi descoberto o jeito do ser humano viver 200 anos, e que no futuro a pessoa não precisa morrer, e que já há outras formas de manter aquele ser
presente, como vem a história dos download de consciências, download, baixar a consciência, né? Upload, subir a consciência de um mestre para outra pessoa, né? Então tem que guardar os cérebros, porque o mundo promete que vai poder pegar esse potencial de uma pessoa como Einstein, não sei o quê, e colocar em outra pessoa para manter esse conteúdo, essas capacidades. Então, não tem limite. Não tem limite isso. Então, a possibilidade de não morrer, de eternizar-se, de criar um corpo de luz, abrir mão de um corpo limitado, de clonar-se, né? Está aí sendo oferecida, né? Oferecida todos os dias. Todos os dias tem um monte de vídeo te falando que veja isso, veja o que está acontecendo, veja o que essa pessoa descobriu. E os riscos estão junto ao risco de contágio, né? De você ser contagiado por esse conhecimento e começar a seguir e fanatizar e acontecer dramas como virar uma marionete na mão de certos gurus, né? Então, a possibilidade de você encontrar o vazio e como você é limitado, né? E as crenças estão sendo transformadas, né? Você pode se sentir num tremendo vazio do significado do ateísmo que é pregado aí, que quem é inteligente é ateu, que quem estudou é ateu, quem não estudou é manipulado, né? E você se deparar com uma tremenda de uma falta de significado, né? Com uma multidão ensandecida que aceita ser dirigida e começar a obedecer, né? Veja bem, o que tem acontecido aí nas redes sociais, você vê que as multidões, elas seguem, elas são seguidoras. E é escolhida, assim, quem vai seguir de uma forma, assim, meio simpática. Eu gosto dele, vou seguir ele. Tudo que ele falar, estou com o meu dedinho aqui, que é minha arma, e eu vou curtir com o meu dedo. E aí a pessoa tem não sei quantas visualizações, e os movimentos crescem e trazem resultados tremendos, né? Trazem grandes confusões, como é o caso aí que está acontecendo do Glenn e do Sérgio Moro. Eu estou falando só o que está acontecendo. Acusações de um lado, acusações de outro, e um monte de partidos. Um segue de cá, outro defende de lá, tal. E isso gera um mal-estar muito grande, né, que a gente não sabe como vai acabar. Impressionante o poder do contágio, né? É como se fosse um vírus. E esse vírus, quando é um vírus de ideia, ele é chamado meme. E o mundo está cheio de meme que rola para lá e para cá. Quer ver um meme que está funcionando aí, que é uma coisa assim, bem, bem simples, mas que viralizou? Esse de eu mais velho, né? Então, todas as pessoas, eu mais velho, eu mais velho. Então, assim, são coisas tão simples, tão pequenas, que começam a funcionar assim, pá! E a gente não sabe por que funciona. Por que funciona? Por que esse meme pegou? Eu mais velho. Mas pegou. Pegou, e eu vejo todos os meus amigos estão lá com uma cara velha, tal, estão lá de cabelo branco, sabe? É a história da dinâmica do mundo virtual. É uma dinâmica muito poderosa, muito mesmo. Ela é muito mágica. E eu estou aqui para lembrar vocês, tá? Que vocês não precisam ficar seguindo quem é simpático, quem não é. Analise o que você segue, porque isso é uma coisa muito séria. Você pode ajudar alguém, pode prejudicar seriamente alguém, pode determinar o futuro de alguém, pode condenar, pode absolver, pode ajudar, pode apoiar. Tudo
pode. Não pense que, eu vou dar a minha curtida aqui, mas tudo bem, não sei. Sabe? Se alguém inocente estiver sendo acusado e você tocar seu dedo lá, cuidado com o que você está fazendo, onde você está dando o seu clique, porque o mundo virtual é um mundo muito poderoso, muito mesmo. Não é simples, não. Então, para terminar, que nós estamos chegando aqui no fim, as possibilidades da gente mergulhar nesse mundo são muitas. A gente pode mergulhar para aprender, para se divertir, para curtir, para apoiar alguém, para curtir uma obra de arte que alguém está fazendo, está mostrando lá. Alguém está doente lá, você dá seu apoio e diz assim, reze, tal, peça. Jesus falou, pede e recebereis, sabe? Cuidado com as críticas. As críticas, elas destroem, elas têm muito poder. Só critique se você tiver certeza. Se você não tiver, se abstenha de tomar atitudes, porque eu digo, eu vou repetir aqui, é mais real, o mundo virtual é mais real que o mundo real. Pode ter certeza. Observe as tragédias da internet, que você vai entender. Mais real que o mundo real. Então, eu vou ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado, que possam pesquisar mais, né? Que possam avaliar o que chega no seu espaço virtual. Avaliem mais, preste mais atenção, para que você não esteja contribuindo para coisas que não vão trazer bons resultados. Quero agradecer a atenção de vocês e no próximo terça estarei aqui com novos assuntos e talvez pessoas extraordinárias com assuntos muito relevantes. Boa noite.